É comum ouvir falar do aparecimento de OVNIs pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas e se eu te disser que um dos maiores avistamentos de todos, talvez o maior do mundo, tenha acontecido aqui no Brasil e você nem faz ideia? Eu não tô falando do ET Bilu, mas sim de 21 OVNIs avistados em uma mesma noite por civis e militares em lugares diferentes do país. Acredite ou não, a noite oficial dos OVNIs aconteceu no Brasil. No vídeo de hoje vamos abordar um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil, que segundo ufólogos, foi o maior avistamento coletivo que já aconteceu no mundo. Cerca de 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram avistados por diversas pessoas, além, é claro, de interagir com caças da Força Aérea Brasileira. Nomes importantes da política, a NASA e várias pessoas estão envolvidas nessa noite que ficou marcada como a noite oficial dos OVNIs. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, você ajuda o Acredite ou Não e fica informado de todos os vídeos que saem no canal. Valeu? E vamos para o vídeo. O ano era 1986, dia 19 de maio. Quando o controlador de tráfego aéreo chamado Sérgio Mota da Silva entrava de plantão no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stampf, em São José dos Campos. Seria mais uma segunda-feira normal, se não fosse pelo fato de que naquela noite cerca de 21 OVNIs iriam tirar a paz de muitas pessoas. O controlador Sérgio Mota estava trabalhando na decolagem do voo 703 da Rio Sul por volta das 8 horas da noite, quando foi surpreendido por uma luz no céu. Essa luz parecia um farol e fez Sérgio pensar que poderia ser algum outro avião que estava chegando. Ele então ligou para o aeroporto de Guarulhos para se informar sobre aquela aeronave, mas eles disseram que não tinha nenhum voo a caminho de São José dos Campos naquele momento. Segundo Sérgio, o objeto desapareceu e voltou. Foi nessa hora que ele usou um binóculo para olhar para a luz, que dessa vez ainda estava mais forte. Segundo ele, era uma luz com várias cores e muito brilhante, e parecia que estava tentando se conectar com Sérgio. Ele disse também que parecia que a luz estava agindo de forma inteligente. Você pode achar que Sérgio estava um pouco estressado e, quem sabe, vendo coisas naquela noite. Mas o mais curioso é que ele não foi o único a avistar os OVNIs. 3 aeronaves também relataram avistamentos. A primeira delas estava em uma rota de Londrina para São Paulo. O piloto disse para o Centro de Controle de Aérea de Brasília que o OVNI estava se aproximando e que, em qualquer momento, poderia colidir com ele. Já o segundo avistamento veio da Transbrasil, que relatou um avistamento de OVNI em Minas Gerais, na região de Araxá. Mas o que mais impressionou foi o relato do voo que levava o coronel Osiris Silva de Brasília para São José dos Campos após uma reunião com o presidente do Brasil, José Sarney. Osiris Silva estava acompanhado do copiloto Alcir Pereira da Silva em um bimotor Xingu, quando por volta das 9 horas e 4 minutos daquela noite, Sérgio Mota entrou em contato com Alcir e perguntou se eles tinham visto algo de estranho. Nesse momento, eles estavam cientes de que 3 OVNIs estavam perambulando pelos céus de São José dos Campos. A luz misteriosa no céu foi descrita como um ponto luminoso enorme e o coronel Osiris avisou que iria se aproximar, mas Alcir estava completamente assustado e disse para o coronel: todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Além dos civis, caças da Força Aérea Brasileira tomaram os ares para investigar e interceptar os OVNIs, depois que as luzes sobrevoaram pontos estratégicos de defesa aérea do país. Os OVNIs sobrevoaram a Academia de Força Aérea em Pirassununga e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto do Centro Técnico Aeroespacial, os dois localizados em São José dos Campos. O relato dos pilotos batem com o que foi dito por Sérgio Mota: luzes multicoloridas no céu. Só que, diferente de Sérgio, os pilotos podiam perseguir as luzes, ou pelo menos era o que eles achavam. As luzes voavam de um lado para o outro em zigue-zague, mudavam de direção de formas impossíveis, até que paravam no ar por um tempo e voltavam a voar em seguida sem seguir nenhum padrão. Os caças tentaram chegar mais perto, mas as luzes desapareceram de perto dos caças e surgiram em outro lugar no céu. O capitão Márcio Brizola Jordão foi surpreendido enquanto pilotava sobre São José dos Campos quando o controlador de voo avisou que algo estava atrás do caça dele. No radar 13, OVNIs foram encontrados, divididos ao lado do F-5 que o capitão Jordão pilotava, mas quando manobrou para ver o que era, ele não viu nada. Um dos caças que foram acionados era pilotado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas.
Ele estava longe de São José dos Campos, estava em Goiás. Talvez esse seja o registro mais incrível dessa noite, quando o capitão Viriato detectou um sinal a 22 quilômetros dele e resolveu investigar. Conforme ele se aproximava do sinal não identificado, ele se preparou para atacar. O capitão Viriato já tinha atingido a velocidade de 1.600 km por hora, Mach 1.3. O objeto já estava a cerca de 9 km de distância, não tinha mais como escapar. Mas o que o capitão não esperava era que o objeto não identificado fosse fugir em uma velocidade completamente absurda de 18.375 km por hora, próximo de atingir Mach 15, segundo o piloto. No total, foram cerca de 21 OVNIs avistados no céu do Brasil naquela noite, durante as 3 horas em que os caças estavam investigando as aparições. Isso sem contar os vários outros OVNIs avistados pelo radar, mas não encontrados pelos pilotos, e também os OVNIs que foram avistados pelos pilotos, mas não apareceram no radar. Segundo documentos confidenciais do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986, esses objetos não identificados produziram eco nos radares de defesa e também nos jatos durante a perseguição. Além disso, é dito que eles se comportavam com inteligência ao se afastar dos perseguidores e voavam em formação. Embora várias outras explicações tenham sido criadas ao longo dos anos, nesse mesmo documento estava escrito que os pilotos mantiveram contato visual com OVNIs. Mesmo assim, não conseguiram identificar a origem dos objetos. Uma coisa ainda mais curiosa foi que um repórter naquela noite, chamado Adenir Brito, recebeu uma ligação falando que um disco voador estava sobrevoando o jornal chamado Vale Paraibano. Segundo o próprio repórter, ele conseguiu tirar várias fotos daquele momento e inclusive ficou muito emocionado. Diz que jamais esqueceria o que viu. Só que um mês depois, oficiais do Centro Técnico Aeroespacial entraram em contato com Adenir e, juntos de um americano chamado James J. Hurtak, eles levaram os negativos das fotos tiradas naquela noite com o propósito de serem examinados pela NASA. Até então, o material não foi mais devolvido. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam que algo desse tamanho havia acontecido no Brasil. É difícil de imaginar que a Força Aérea do Brasil iria pregar uma peça e colocar 5 caças no ar apenas para pregar uma peça na população. Ao mesmo tempo, sem identificar do que se trata, fica difícil afirmar que os OVNIs ou UFOs são realmente naves alienígenas ou se são algum protótipo desconhecido criado pelo homem. Mas e você? No que acredita? Aliens visitaram o nosso Brasil em 1986? Eles ainda estão por aqui? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esquece também de deixar o seu like, compartilhar com seu amigo apaixonado por UFOs e se inscrever se ainda não é inscrito. E claro, ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo por aqui. Valeu e até a próxima!